mais um vídeo aqui do canal Caminhando com Orimo. Eu quero que vocês deem like aqui, vocês se inscrevam no canal e participem conosco, que façam suas perguntas. Agora a gente vai responder uma pergunta de um colaborador da gente aqui. Vou tentar responder e vou tentar comentar para eles e para vocês aqui. O ponto que a gente quer levantar agora será Bolsonaro é fascista ou não é fascista? Eu quero dizer que Bolsonaro não é fascista. É importante a gente compreender muito bem isso, porque quando a gente classifica alguém com um termo como fascista, como se o fascismo fosse incorporado em alguém. E todas as vezes que a história da humanidade classificou o fascismo como incorporado com alguém, a gente perde na essência de analisar o termo, como ele é. Mas a gente não vai falar sobre o fascismo como uma ideia, que eu já falei em outro vídeo, mas eu quero falar que Bolsonaro não é fascista, por quê? Porque Bolsonaro é um político de mais de 30 anos de vida pública no Brasil, um político do baixo clero. Então o Bolsonaro não tem trajetória de fascismo. Então, quem é Bolsonaro? Então, esse político de baixo clero, como é que ele se formou? Bolsonaro se formou a partir da lógica da nova república, ou o que a gente pode chamar de depois de república sindicalista, de fortalecimento dos sindicatos. Como a partir da década de 70, ocorreu o fortalecimento do sindicalismo, principalmente das empresas privadas, que temos um grande exemplo, os metalúrgicos, e o fortalecimento de Lula. Ocorreu também o fortalecimento de outros tipos de sindicalismo, outro tipo de mobilização, de organização dos trabalhadores. Ocorreu a organização dos trabalhadores civis os servidores públicos civis e também dos servidores públicos militares em associações de militares. Aí surge Bolsonaro. Isso vai se decorrendo na década de 80, na década de 90, até que a República Sindicalista, o sindicalismo chega no poder com Lula. E chegando no poder também, Bolsonaro, há um fortalecimento do sindicalismo na área militar e corporativo das áreas militares. E aí, no governo Lula, é que Bolsonaro se fortalece mais. Só que não é esse Bolsonaro que a gente vê hoje. Esse Bolsonaro de hoje, ele é em si fruto de um novo rearranjo desses últimos anos. Esse novo rearranjo que possibilitou que Bolsonaro, ele, como um político tradicional, ele fosse herdeiro de todo o conservadorismo, desse novo conservadorismo internacional. Ele é herdeiro de setores do lulismo, do sindicalismo, principalmente das corporações públicas, tanto civis como militares. Ele é herdeiro da sua base militar, do sindicalismo militarizado, das associações militares, seja de oficiais, seja de praças, e ele é herdeiro também do discurso em si do baixo clero, de aceitação do baixo clero. O que era o baixo clero? É aqueles políticos marginalizados na história política brasileira, principalmente líderes religiosos e outros líderes sem expressão, que ele não tinha muita força. E Bolsonaro também é herdeiro do projeto político e econômico do PSDB. Então, isso basicamente é muito importante para a gente compreender que Bolsonaro não, ele é um político, ele é um político tradicional do Brasil. Ele é em si que está surfando na onda do momento. Então, é importante a gente compreender que são as estruturas brasileiras, as instituições brasileiras que se tornaram fascistas. E Bolsonaro apenas se apropriou dessas estruturas com habilidade para se permanecer, para conseguir se eleger presidente e para conseguir chegar onde ele chegou hoje. Então, classificar Bolsonaro como fascista é simplesmente não compreender
a história política do Brasil e o fascismo, como é que ele tomou conta das várias esferas das instituições do Estado brasileiro e da religião brasileira e da cultura brasileira.